vamos falar um pouco sobre meus pensamentos aleatórios dessa semana. Eu vi um vídeo da Anitta falando que, fazendo uma comparação, né, de como a vida pode ser uma bosta. E eu acabei pensando nisso, realmente. Quando a gente caga, a gente simplesmente não dá descarga e pronto. No máximo, pessoas que têm problema no intestino, tipo a gente dá uma analisada pra saber a saúde do intestino. Mas o problema é quando a gente fica ali analisando muito, sentindo o cheiro da bosta. Essa analogia foi horrível. Mas o meu pensamento que eu quero trazer é o quanto a gente acaba se apegando realmente às coisas do dia a dia. E isso afeta muito o restante do dia, da vida mesmo. Temos uma teoria na TCC que se chama... Uma teoria não. Uma forma de trabalhar, técnicas nomeadas aqui, ó. Distorções cognitivas. Nós temos as distorções cognitivas para conseguir dar nome a algumas coisas. E uma das coisas é a personalização. Personalização não. Generalização. A generalização é o momento que a gente generaliza coisas realmente. Quando a gente fala todo homem não presta, a gente está generalizando os homens. Então, quando pegamos por esse lado de falar a vida tá uma bosta, a gente invalida todo o restante da vida mesmo, todo o restante das outras coisas que são relevantes, que acontecem de legais. Eu observei que eu tava fazendo muito isso também. E eu uso muito TCC na minha vida. Eu acabo falando tanta coisa com os pacientes que eu acho que vai fazendo uma lavagem cerebral no meu cérebro. E aí facilita com que eu observe melhor as coisas. Inclusive, muita gente pergunta assim, por que psicólogo faz terapia? Justamente por isso, porque a gente tem problemas igual todo mundo tem. E às vezes eu fico, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Enfim, o que eu quero trazer de pergunta pra vocês é realmente isso de... As coisas ruins que acontecem, claro. Vamos colocar um adendo aqui, umas aspas, parênteses, né? A gente não consegue passar por uma morte, por exemplo. Um luto não é uma coisa que a gente consegue simplesmente falar, deixa pra lá. Não é assim. Só que também a gente consegue dar continuidade na nossa vida a partir dele. Eu tô querendo falar mais sobre coisinhas simples do dia a dia mesmo, que são a maioria das coisas que eu vejo nos meus atendimentos, que eu sou psicóloga. Eu nem me apresentei aqui nesse canal, né, gente? Olha, esse é meu primeiro vídeo, sou a Gabriela, sou psicóloga. É isso. Enfim. Meu pensamento é o quanto os pacientes com ansiedade acabam se apegando muito a coisas muito pequenininhas, que na cabeça parece gigante, mas elas são pequenas quando a gente vai parar para analisar mesmo. Um exemplo que eu dei lá no meu Instagram, por exemplo. Alguma vez você já caiu em algum lugar e aí toda vez que você vai nesse lugar você fica... E se eu cair de novo? Como se algumas coisas fizessem você ficar meio que esperando que algo ruim aconteça. Meio que nesse sentido que eu quero falar. Você foi comer no refeitório da faculdade e aí você caiu. E aí você, no outro dia, pensa, meu Deus, e se eu cair hoje de novo? O seu cérebro, ele tá programado, ele é necessário, ele existe para evitar que você se mate, aconteçam coisas ruins. Então, coisas ruins atualmente, inclusive, são sentir tristeza, tédio, ansiedade, sabe? Não é as coisas ruins de anteriormente do cérebro raiz, que era ficar atento aí pra um tigre e não entrar dentro da sua caverna e comer toda a sua família. Coisas assim. Por isso que a gente fala, olha, se você tiver sentindo muita ansiedade, para pra pensar, não tem um leão correndo atrás de mim. É justamente por isso. Então vamos lá, nos apegando à parte da generalização. Quando você se apega a isso de aconteceu comigo uma vez, existem chances de acontecer de novo, mas você começa a evitar as coisas porque uma coisa ruim pode acontecer, aí tá um problema. Aí a sua ansiedade tá se passando um pouquinho, entendeu?
A ansiedade, ela realmente vai servir para um lado de te deixar atenta, de falar com você, a gente tem prova amanhã, tem que estudar. Ou, temos que acordar cedo amanhã, então vamos dormir cedo, põe o despertador, confere o despertador. A ansiedade, ela serve para isso mesmo. Ela é útil para que aconteça essas coisinhas, para sua vida continuar funcionando bem, cara. Não é para você ficar maluco, tendo crise de ansiedade por aí, não conseguir dirigir mais, não sair de casa. Não é isso, tá bom? Então, quando a gente se apega muito a essas coisas pequenas, que é o problema, porque fica uma repetição de coisas na sua mente que fazem você acreditar que aquela coisa ali é realmente muito relevante. E pensa comigo, realmente é muito relevante você ter caído e não se machucado no refeitório? Porque as pessoas riram de mim. Você está fazendo o que hoje? Eu realmente achei uma pergunta muito boa, cara, para lidar com a ansiedade. Como essa situação me modificou como indivíduo lá no âmago da minha alma? Como essa situação impactou realmente na minha rotina? Porque fulanos riram. As pessoas riram de mim. Hoje, o que mudou na sua rotina em você ter que trabalhar, em você ter que apresentar um trabalho e fazer provas? Porque as pessoas riram de você. O que mudou? Você vai ter que continuar fazendo suas coisas, não vai? Então, pois muito que bem. É isso. Então, eu quero que você pense mais em relação a isso, de o quanto você tá se pegando a sua bosta e esfregando ela na sua cara. E vou falar desse jeito mesmo. O quanto você tem pego a bosta e espalhado ela por todo o seu corpo, em vez de dar descarga e falar, aconteceu. Tá. Tem um exemplo muito legal também que eu achei icônico, ótimo, válido. A gente observar os nossos pensamentos como se eles fossem nuvens. Eu gosto muito disso. Porque realmente quando a gente observa as nuvens, elas vão embora. Por mais que a gente olhe assim e ela fique ali por um tempo, principalmente se você estiver em um lugar que tem muito céu aberto, né? As nuvens, elas vão se manter ali por um tempinho, mas em algum momento elas se modificam ou elas somem. Elas vão embora, cara. Elas vão embora. Então, não pense que os seus pensamentos, eles são reais, que eles não são modificáveis e que eles não vão ir embora também. Esse aqui é o negócio principal. Os seus pensamentos, eles nem sempre são reais. Inclusive, eu acho que a maioria das vezes, uma pequena minoria das vezes, o seu cérebro realmente está te falando alguma coisa útil e importante. E eu até tenho um pensamento de que, se for muito útil e importante, são coisas relacionadas à sua vida, tipo, de te manter vivo, sabe? Eu preciso fazer comida, eu preciso tomar água agora, eu preciso ir no banheiro agora, entendeu? É meio que nesse sentido. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não espalhem as bostas, deixem as bostas irem para o esgoto. Você tem o poder de dar descarga e não ficar se apegando às coisas. Mensure o quanto essas coisas realmente são relevantes para a sua rotina, para o seu dia a dia, para suas relações. É isso. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Quero fazer o teste de fazer vídeos falando coisas que estão na minha cabeça, porque, inclusive, isso também é uma forma de eu lidar com a minha ansiedade e melhorar minha autoestima e melhorar minha oratória. Eu sei que eu sou uma pessoa muito inteligente e interessante, mas eu não consigo passar isso para as pessoas porque eu não consigo formular pensamentos e falta incentivo meu para o meu cérebro funcionar. Inclusive, eu estou me obrigando a parar de usar ChatGPT e recomendo para todo mundo. Eu fiz uma lista, e meu celular vai descarregar, peraí, calma. Eu fiz uma lista de coisas que eu queria falar, que estavam na minha cabeça, e simplesmente deu um monte de coisas, e eu tô tentando não usar o ChatGPT pra fazer esses textos. Então, vou tentar criar roteiros pra estes vídeos aqui, sem inteligência artificial.
só com a minha inteligência humana. Espero que ela seja suficiente. Eu estou aqui tentando provar pra mim que ela é suficiente, inclusive. É isso, galera. Enfim. Espero que vocês se reconheçam e eu tenha colaborado com alguma coisa na sua vida de bosta. Que você dê descarga na sua vida de bosta a partir de hoje e que eu seja o desinfetante do seu vaso.